Olá, meus companheiros de caminhada. Tão bom estar aqui perto de vocês, mesmo que virtualmente, nesse momento em que nós não podemos estar fisicamente juntos, mas que a gente possa usar esse recurso, né, para conseguir então dialogar, conversar e compartilhar um pouco mais da nossa doutrina espírita. Convido então a todos fecharmos os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento, pedindo o amparo dos nossos amigos da espiritualidade, do nosso Mestre Jesus, de Deus, que possamos serenar, encontrar a nossa paz íntima e nos unirmos em pensamento, fortalecidos neste momento, buscando sempre o aprendizado, o olhar compassivo e o Espiritismo que nos guia e que nos orienta. Que possamos então conversarmos um pouco mais e aprender. Que assim seja. Olá, hoje eu convido vocês então para conversarmos um pouco sobre os caminhos para a saúde. Como que a gente pode prevenir a nossa saúde, como a gente pode se cuidar nesses momentos em que a gente está isolado dentro de casa, em que a gente tem que evitar o contato com as outras pessoas, né? São coisas que nos preocupam, né? O que eu posso fazer nesse momento, né? Como que eu posso cuidar de mim e cuidar do outro e ainda continuar a viver, a circular, a olhar as coisas que estão ao nosso redor. Bom, eu vou convidar vocês então a refletir um pouco sobre trechos do livro Plenitude, da Joana de Ângeles, que foi psicografado pelo Divaldo. A gente vai fazer então uma trajetória, né, de dicas que ela nos dá, né, para pensar como que a gente pode cuidar da nossa saúde nesse momento. Ela fala, antes disso, então, no livro Momentos de Saúde e Consciência, ela nos fala que a saúde é uma conquista interior que se reflete no corpo como resultado da harmonia íntima. Então, a saúde, ela está muito relacionada com aquilo que está dentro de nós, com a harmonia que a gente cultiva dentro de nós. E isso vai acabar se refletindo no corpo de alguma forma. Só que nesses momentos em que a gente está tão ansioso, em que tem tanta coisa acontecendo no mundo, que a gente tem tantas notícias que nos deixam tristes, que nos preocupam, é muito comum que a gente sofra. Só que o sofrimento, quando ele é visto como uma via de redenção espiritual, ele também pode nos ensinar, ele também pode ser libertador. Porque se a gente olha pelo olhar do Espiritismo, do que Kardec nos trouxe, muitas vezes o sofrimento ele é uma opção pessoal, inclusive na coletividade. Ele não é uma punição, ele pode educar e nos reeducar, principalmente quando nós nos desviamos da rota ou quando a gente desrespeita as leis da vida. O que muitas vezes a gente para olhar é o que vinha acontecendo no nosso planeta. A gente passa por um momento de transição em que a maldade ainda está muito presente. Os sentimentos de ignorância, de ilusão, de rebeldia, a violência, o egoísmo, a negação do dever, né? Tudo isso gera sofrimento, tudo isso gera enfermidade e dor. Então, quando a gente busca a saúde integral, a paz e a alegria interior, a gente precisa ter lucidez moral. Porque essa lucidez, essa consciência do mundo, essa consciência das coisas que estão no nosso contexto, ela permite com que a gente faça diferente, com que a gente se transforme a partir de nós. E isso vai poder nos elevar. Só que enquanto a gente não alcançar esse equilíbrio, a gente não consegue libertar o sofrimento. E isso vai desequilibrar tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. Então, quando a gente se desvia, quando a gente desrespeita a nossa consciência, aquele amiguinho que nos diz que aquilo é errado ou que aquilo não é certo, a energia vai ficar bloqueada. A gente vai entrar na faixa de desequilíbrio. E é isso que facilita com que as doenças cheguem até nós, né? O padecimento, a dor, porque a gente só consegue entender o nosso íntimo, o nosso comportamento social e emocional, quando a gente tem essas condições, quando a gente cria as condições para o nosso bem-estar. E é assim que a gente consegue superar essa dor na busca do equilíbrio. Jesus sintetizou no amor a força para anular o sofrimento e compensar o mal com o bem. Então Jesus é o grande exemplo que a gente tem, né, do grande remédio, digamos assim, para todas essas dores e sofrimentos, que seria o amor. E o Kardec traz no Evangelho
como uma síntese, né, desses ensinamentos de Jesus, como uma síntese das leis divinas, a caridade, né, a lei de justiça, de amor e de caridade. A caridade seria essa via real de salvação para que a gente adquirisse a saúde integral. A caridade seria então o amor na sua mais elevada expressão, porque ela ilumina quem pratica, ela aprimora os propósitos, ela induz a abnegação e a vitória sobre as nossas tendências primitivas. E a caridade aqui não é somente a caridade do material, né? De dar a roupa para quem precisa, de doar o alimento para quem tem fome. É o gesto com que a caridade é praticada, né? É a forma com que a gente faz essa doação. Quando a gente coloca o amor, quando a gente escuta o outro, quando a gente realmente compreende a dor dele, o sofrimento. A caridade ela é muito mais imaterial do que material. A caridade, na verdade, é se doar, é dar de si, né? Dar aquilo, não aquilo que faz falta, mas aquilo que eu tenho, né? Então a caridade ela dulcifica quem pratica e abençoa quem recebe. E aí no livro Plenitude, então, a Joana nos dá, a partir do espírito de Buda, né, pensando em toda a sua iluminação, tudo aquilo que ele buscou de trazer, né, ela sintetiza a via de salvação dele, que são 8 passos, a partir do olhar do Espiritismo. Então, o Espiritismo, né, refletindo sobre isso, nos traz um guia, digamos assim, uma orientação, né, de como que a gente pode prevenir a nossa saúde. E esses passos, eles permitem com que a gente busque a iluminação pelo amor e a plenitude pela felicidade. Então, seria uma síntese do amor, né, desse ensinamento de amor e de caridade que o Evangelho nos traz, com a gente e com o próximo. E como que ela traz isso? A criatura humana, ela sempre crê, até mesmo quando nega alguma coisa, né? A negação, ela também é um tipo de afirmação, porque ela vai demonstrar a crença em torno da convicção. Aí ela nos propõe que a gente creia retamente, não no sentido da retidão fechada, mas no sentido de olhar com valor, olhar com propósitos, né? Direcionar o pensamento de forma positiva e edificante, com propósitos saudáveis. Então, isso permite que a gente estimule a vida, melhore o nosso comportamento, acreditar no bem, na recuperação da própria saúde, porque tudo isso, essa crença, gera uma reação orgânica que é favorável no momento da regeneração. Então, se a gente não cuida dos nossos comportamentos doentios, dos nossos distúrbios mentais e emocionais, a gente pode sucumbir e bloquear as boas energias para a nossa saúde. E é a fé que aciona no nosso íntimo essas forças que a gente não explora. E isso muda a nossa paisagem externa. Porque a fé canaliza as possibilidades psíquicas, ela muda a nossa força habitual e ela estimula uma ação, essa vibração interior que vai modificar a nossa máquina mental e corporal. Então, a crença no bem e no amor, ela permite que a gente tenha uma visão otimista da vida, né? Ela dá motivação e evita essa perturbação. Então, com paciência, com esperança, com fé, a gente muda as circunstâncias do nosso hoje e encaminha um amanhã mais fortalecido, compreendido. E isso que é necessário para a nossa evolução. Então, essa crença bem direcionada, ela leva às conquistas, né? Ela movimenta as pessoas. Ela faz com que a gente execute os planos mentais para que isso se realize. E a crença, então, leva ao próximo passo, que é o querer. O problema é que a gente costuma querer conforme a nossa ilusão. A gente quer aquilo que dá o prazer imediato, porque a gente está num planeta, né, de prazeres, de material. A gente elege o dispensável ao invés do essencial. E a gente pensa mais no transitório, no material, do que no permanente, que é o espírito. E o querer equivocado, ele nos leva a essas paixões, sentimentos inferiores. Ele nos prende dentro de nós mesmos na infelicidade, na insatisfação. Então, quanto mais a gente busca o material, parece que menos completo a gente está. Sempre falta algo, tem esse sentimento de insatisfação constante. Então, para satisfazer o prazer, para suprir essa necessidade, esse vazio interno, o indivíduo busca o que não lhe convém. Ele permite que o egoísmo se sobreponha aos interesses que poderia ter em comum. Então, de nada adianta a gente usar esses métodos, essas coisas supérfluas, né, para chegar num objetivo baseado numa crença, se todo esse processo vai estar contaminado, né? Se tudo que a gente está fazendo no caminho se contamina, então vai perder a qualidade da obra lá no final. As facilidades, elas são um meio de evitar a forma mais difícil, digamos assim, né? Que eleva o ser pelo aprendizado, porque todo sofrimento, ele nos traz algum aprendizado.
E todo o trabalho de bem, todo o esforço íntimo que a gente faz, ele demanda paciência, ele demanda sacrifício e abdicação. Aí a gente pode olhar para o exemplo de Jesus, por exemplo. Jesus sempre quis de uma forma reta, correta, ele sempre foi o exemplo da persistência, do sacrifício e da abdicação. Então a gente não pode querer aquilo que não nos convém, a gente tem que querer aquilo que é bem comum, né? Aquilo que faz o bem para a gente e para o próximo. E quando a gente quer algo bom, a gente fala com amor, né? O principal legado de Jesus foi a mensagem que ele trouxe e foi uma luz inapagável. Até hoje a gente tem Jesus como um exemplo. Então, o próximo ensinamento, a próxima dica, digamos assim, para manter a nossa saúde é o falar somente com qualidade de intenção, né? Só exteriorizar aquilo que é bom, né? Porque a gente só exterioriza o que está dentro da gente, né? Só, da boca só sai aquilo que está cheio o coração. Então, a gente precisa viver intimamente aquilo que a gente busca. Óbvio que é muito difícil fazer isso, né? É uma trajetória árdua, porque a gente ainda fala muito por falar, a gente ainda fala sem pensar. A gente não pode se culpar por isso, mas a gente tem que buscar sempre refletir, né, aquilo que a gente está levando. Porque a palavra é valiosa, ela é um instrumento de comunicação, né? A gente precisa ser fiel àquilo que a gente sente. Então, falar por falar, dissimular ideia, emoção, tudo isso com objetivo sórdido, ele é prejudicial, é ofensivo, é maldoso. E a palavra que liberta, ela também pode prender. Por isso que a gente tem que sempre evitar o constrangimento do outro, o desentendimento, a amargura, principalmente dentro do lar nesses momentos, né? Que a gente está mais convivendo mais próximo, né? Que a gente está com um círculo menor de convivência. Né? Pensar que a família é sempre o eixo onde a gente mais tem o que aprender, né? São as pessoas que precisam estar com a gente, que são um instrumento para a nossa evolução. Então, cuidar com as palavras acusatórias, né? Inúteis, aquelas que são vazias de conteúdo, a ironia, o sentido dúbio, sempre porque isso gera desajuste, né? Isso nos gera inquietação dentro do lar. Tem esse falso idealismo, né? Isso estimula a paixão inferior. Então, falar fomenta o progresso quando desenvolve uma aspiração de liberdade, de amor, né? Quando a gente conduz o amor e o bem para aquelas pessoas que estão com a gente. Então, as boas palavras também fundam o caráter. Elas dulcificam o nosso coração e iluminam a nossa vida, né? E as más, elas vão entorpecer os sentimentos, vão deformar a nossa conduta. Então, sintetizando esses três já, né? Quando a gente acredita, quando a gente quer, quando a gente fala com amor no caminho do bem, a gente produz vibração de paz. Isso fomenta a nossa saúde, isso altera o nosso comportamento emocional, refaz o equilíbrio, né? Traz boas energias e modifica o campo onde se instalam as enfermidades. Então, esse é um caminho para uma existência mais saudável. A partir disso, então, a gente pode trabalhar, porque na ação a gente vai mostrar a nossa realidade íntima, né? Com essa boa conduta, a gente tem o coração tranquilo, a gente tem uma consciência de paz. E a gente consegue viver mais feliz, sem remorsos, sem medos, com sentimentos mais nobres. A paz, quando ela se enraiza no coração, ela vai conduzir toda a nossa caminhada. A gente consegue levar uma caminhada com mais tranquilidade. Então a grandeza ou a pequenez nossa das criaturas, ela vai estar nos ideais que a gente possui, na ação que a gente vai tomar e como que a gente vai realizar esses objetivos. Então é preciso a gente tomar cuidado para não adoecer com a alienação também, né? Com as propostas insensatas que são tão comuns nos nossos tempos, né? Com as injustiças sociais, com a desonestidade dos poderosos, tudo aquilo que disfarça e leva uma dificuldade da ação correta, né? Então que a gente consiga pensar aquilo que realmente é construtivo, aquilo que realmente é bom e que a gente leve isso com a gente, né? A gente não precisa se alienar, não precisa parar de ter noção do que está acontecendo, não precisa parar de se informar. A gente precisa usar essa informação com um objetivo construtivo, né? Não negar aquilo que está ruim, porque é isso que vai nos impulsionar a transformação. Então que a gente possa usar isso como um instrumento para trabalhar pelo bem, né? Porque isso também vai ajudar com que a gente se cure dentro da gente, né? Que se a gente não atuar errado, a gente não vai precisar repetir uma experiência ou refazer o nosso caminho, tanto aqui como numa outra existência, né? São os pequenos atos, aquelas coisinhas que a gente faz no cotidiano que nos preparam para o que é maior. Então tudo tem importância na nossa vida. E manter essa conduta no bem é treinar para uma vida equilibrada. Então a partir disso, a gente vai já para o outro preceito, que é viver corretamente, né? Quando a gente age no bem, a gente vive com saúde.
porque essa ação já é harmoniosa, né? Mesmo quando a gente está numa luta desgastante, que nos está trazendo certa infelicidade, a gente vai ter uma conquista elevada porque a gente está se esforçando para viver assim. Então a vida vai adquirir sentido e significado porque a gente tem noção de que ela não termina no túmulo, né? Ela vai se ampliar para o infinito. Então o aqui está nos preparando para a nossa maior existência, né? Para aquilo que está fora do mundo terrestre, com novas oportunidades de aprendizado e possibilidade de alcançar essa plenitude. A Joana também traz o exemplo de Gandhi, né? Que ele vivia de acordo com aquilo que ele pregava. Da mesma forma, Jesus, ele trabalhava e vivia de acordo com o que ele pregava. E como é que eles viveram? Eles viveram pobremente, de acordo com o que eles achavam ser o básico para a nossa vida, né? E eles prescreviam também isso aos demais. Então, quando a gente vive assim, demanda muito mais esforço, né? E não que a gente precisa ser Jesus ou Gandhi, a gente nem deve se comparar com eles, né? A gente precisa usar eles como um exemplo, né? E vivendo de acordo com a nossa realidade. Mas eles nos deixaram a mensagem e nos deixaram a crença de que é possível trabalhar assim, né? Que a gente pode também deixar uma mensagem de luz e que a gente pode cuidar do nosso íntimo e fortalecer o dos demais. Então, esse esforço pelo bem já é o outro preceito, né? Que sem esforço nada é possível, não existe vitória sem esforço. Então a gente precisa ter disciplina e não perder a força de vontade, né? Essa intensidade do esforço vai mostrar a qualidade do nosso caráter, porque a força de vontade ela decorre do nosso querer também e determina o resultado que a gente vai ter lá na frente. Então, que a gente consiga fugir dos vícios, ficar atento para as mínimas coisas que a gente faz no dia a dia, né? Os gatilhos mentais que nos desequilibram, né? Tirar esses hábitos ruins do nosso cotidiano, porque a gente se conhece quando a gente se olha, né? Se a gente tira um tempinho para olhar o que eu estou fazendo todos os dias, a gente vai ver aquilo que não está nos fazendo bem, aquilo que está atrapalhando a nossa trajetória, e a gente consegue mudar isso aos poucos, né? Quando é um vício, dificilmente a gente vai conseguir de um dia para o outro. Então que a gente consiga fazer um pouquinho de cada vez, mas isso vai nos levar a uma vida mais saudável. Isso vai nos libertar, né? E a liberdade só é possível com o esforço, com as energias bem empregadas. Só que o esforço, ele não está na sensação do prazer, né? Não é naquilo que a gente vai fazer no nosso dia para ter um resultado lá adiante, para sentir prazer, né? Ele está na vontade de mudança pelo bem, pelo sensível, pelo sentimento, pela emoção que vai ser duradoura, né? Quando a gente realmente se abre para sentir, porque é isso que fica registrado no nosso espírito, né? Não é o esforço para construir uma casa imensa, não é o esforço para ter uma frota de carros, né? É o esforço para sentir, para doar amor, para praticar a caridade com o próximo, né? Porque é isso que nos desacomoda, isso nos tira de dentro do nosso egoísmo e nos leva ao bem comum. Isso propõe ajuste de caráter. Então, se esforçar retamente é saber aplicar essa capacidade dos nossos recursos naquilo que proporciona uma felicidade real, duradoura, sem a aflição do prazer fugidio, né? Que precisa ficar se repetindo sem cessar para que a gente se sinta completo. Isso nunca vai aplacar nossa sede, né? Vai só aumentar isso e nos perturbar. Então, com um esforço bem direcionado, as energias elas se refazem. Quando a gente está elevado, a gente atrai boas vibrações, né? Isso supera os nossos sofrimentos, vai além dos nossos limites, a gente vai conseguindo mentalizar atitudes e sentimentos nobres. E com isso a gente vai conquistar a harmonia que vai prevenir então essas enfermidades e os desajustes. Então começar desde o pequeno esforço, né, se desenvolvendo para a grande transformação, auxiliar a nós mesmos e ao próximo na mesma medida. Isso gera uma renovação moral constante, isso altera a estrutura do nosso comportamento, né? Quando a gente tem metas com valor ao bem comum, a gente tem uma capacidade de ação com maior possibilidade de sucesso, só que isso precisa partir do nosso íntimo. E aí desse esforço, então, esse esforço vem do nosso pensar. E o pensamento é a fonte geradora e condutora da vida. E aí a gente vai se encaminhando para o final do pensamento da Joana, né? Quando ela pensa que a energia, aí a gente tem um espiritismo que nos faz pensar que a energia está presente em tudo, tudo é energia. Só que a energia está ali esperando que a gente direcione ela, né? Então, tanto para o sofrimento quanto para a plenitude, é a gente que escolhe o que a gente vai fazer com essa energia. Quem se deixa dirigir pelo pessimismo, pela depressão, vai gerar quadros de enfermidade de dor, né? E a gente não pode minimizar a dor de ninguém aqui, né? Que fique claro que a gente precisa sim
entender a dor que está dentro da gente para que a gente consiga se libertar. Mas todo mundo tem a sua própria dor, né? Então que a gente entenda que a gente precisa lidar com a nossa dor, assim como o próximo também precisa, que a gente precisa ser compreensivo e ter compaixão com ele. Então, por afinidade, a gente vai se sintonizar com as doenças também, né? E abrir as brechas para outros males. Então, se a gente fica se prendendo num círculo de dor, de mágoa, de sentimento negativo, a gente atrai energias desse mesmo nível e atrai também espíritos que estão nessa situação. Então, a ação do pensamento positivo, ela vai fortalecer o nosso campo psicológico e físico. Ela vai ajudar a expulsar essas doenças e gerar sucessivas ondas de bem-estar. Isso colabora com a nossa saúde. Então, os espíritos, eles também se aproximam de nós por essa energia que a gente emana. Eles respondem à nossa ambição, ao nosso desejo, aos nossos medos, aos nossos anseios, e isso pode gerar algum tipo de obsessão que vai desgastar o nosso físico. Aí tem um trecho da Joana que ela fala assim: as ideoplastias enfermiças, as formas de pensamento extravagantes e doentias terminam por criar uma psicosfera viciada que intoxica as pessoas, aumentando o quadro das enfermidades, que são difíceis de diagnosticar pela medicina convencional e cuja terapia tem que partir do próprio paciente por meio de uma radical mudança de comportamento mental e moral a fim de desatrelar as vibrações que o envolvem. Então, as enfermidades, em muitos dos casos, somos nós mesmos que criamos. A gente que se intoxica e intoxica aqueles que estão ao nosso redor por esse tipo de sentimento, por esse tipo de vibração negativa. Só que a cura parte de nós mesmos. A gente que tem que buscar a terapia, a gente que tem que buscar a medicina convencional. Parte de nós essa necessidade, essa vontade de se transformar, né? Então, que a gente consiga pensar e materializar o bem para manter essa harmonia psicológica, essa sintonia com os benfeitores da humanidade. Isso vai colaborar com as energias de saúde. Então, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente se encontra conosco mesmos, que a gente encontra a nossa doença, a gente consegue se conectar melhor com o próximo e com Deus. E aí, então, a gente chega no final dessa trajetória, dessa via de salvação, né, que seria a meditação. Então, quando a gente tem um bom hábito, quando a gente se educa, quando a gente fixa boa conduta e bom pensamento, os momentos de sofrimento, eles vão começar a se libertar através dessa meditação. O que seria isso? O encontro com a gente mesmo, né? A gente vai então se libertando dessas impressões infelizes, dos atos ruins, dos desejos egoístas, inferiores, materiais, orgulhosos. Quando a gente medita, a gente consegue mudar a direção dos nossos hábitos mentais para conseguir então se elevar. Só que essa conduta não é nada fácil, né? Não é fácil ficar em silêncio, não é fácil olhar para dentro da gente. O que a gente poderia fazer nesse momento de isolamento da pandemia é tentar começar esse exercício, né? Tentar tirar um tempinho diário, nem que seja 1, 2 minutos, para ver o que está me magoando, o que está me machucando, né? Por que eu não estou conseguindo conviver com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, né? O que está dificultando a relação? É assim que a gente começa a transformar os nossos hábitos. E essa conduta tem que ser tomada com a gente e com os outros, direcionando sempre os sentimentos e os pensamentos de uma forma otimista, positiva. Isso vai criar um campo mental de saúde pra gente. Porque se a gente cultiva esses maus hábitos, qualquer coisa negativa que vai acontecer no nosso dia a dia já vai começar a fazer com que a gente desequilibre, que a gente se entregue. E vai continuar repetindo um ciclo negativo, vai continuar nos aprisionando, vai nos continuar nos deixando preconceituosos com os outros. Então a gente precisa mudar esse tipo de pensamento. Só que dificilmente a gente vai analisar e deixar entrar isso, né? Porque é muito difícil reviver o positivo, o bom, o útil. Qualquer coisa que há, uma briga de trânsito, né? Uma buzinada que a gente toma, um puxão de orelha do chefe, tudo isso já nos desequilibra e faz com que a gente pare de pensar no positivo. Só que a gente não pode deixar com que isso nos afete, porque essas situações são mínimas perto do quanto a gente pode aprender com elas e se transformar e se mudar. Se a gente não valorizar o bem que nos acontece no dia a dia, por mais simples que ele seja, a gente vai ter dificuldade para viver bem, né? Porque o arquivo da memória, quando ele recorre a esses fatos deprimentes, ele faz com que a gente desista de se encontrar, né? Ele faz com que a gente viva esse ciclo, né, de negatividade. E é por isso que o esforço é o que vai fazer a gente se libertar desse sentimento negativo e gerar saúde e felicidade. Então, para meditar, é preciso se concentrar em Deus e em si mesmo.
né, com determinação e constância, com exercício, se alimentar dessa energia divina e aquietar a mente para dentro de nós mesmos. Encontrar as nossas dificuldades, nossos demônios e combater eles, sem medo de assumir que a gente tem dificuldades, né? Porque se o indivíduo permite se olhar para dentro, todo ele vai se tornar um só. E quando a gente capta essa luz divina, tudo se faz luminoso para a gente. Nenhum sofrimento perturba, porque a gente está buscando essa saúde integral. E aí a Joana nos finaliza essa parte dizendo que a meditação reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e eixo do organismo físico. Então tudo conectado, mente e corpo. Quem medita, crê, quer, fala, opera, vive, se esforça e pensa com retidão, adquire os valores indispensáveis para a salvação. E é nesse estágio, então, que a pessoa pratica verdadeiramente o amor e a caridade, porque ela se doa, ela já não vive sozinha. O Cristo vive nela, né? E por fim, então, se liberta do sofrimento. Então, para finalizar, eu convido então vocês a pensarem a partir do Evangelho do que a gente pode fazer, né? Por nós, a gente tem esse caminho que a Joana nos traz, né? Para se prevenir. Claro que não é um único caminho, né? Não é o que vai de toda forma nos prevenir da saúde, mas é um exercício que a gente pode fazer para a prevenção da nossa saúde. E o Evangelho nos traz que as doenças fazem parte das provas e das dificuldades da nossa vida aqui na Terra. São fruto da nossa imperfeição, da nossa natureza material e do mundo que a gente habita. Então a gente não pode se desesperar ou achar que isso é um momento de tanta dor e sofrimento que as pessoas não vão conseguir superar, porque isso faz parte da nossa vida na Terra. Quando a gente for, né, reencarnando nos mundos mais avançados, quando a gente tem essa dimensão espiritual da infinidade da vida, nos outros mundos a nossa saúde já vai estar física e moralmente melhor, né? O nosso organismo vai estar mais depurado, já vai ser menos material. Então a gente não vai estar sujeito às mesmas enfermidades que a gente tem aqui, né? A gente precisa suportar com resignação, né? Tentar suportar com resignação e ter fé, né, na vida, ter fé de que a Terra vai conseguir passar por essa transição, né? Porque se Deus não quisesse que os sofrimentos do corpo eles fossem curados ou suavizados, Ele não teria colocado à nossa disposição os recursos para se curar, né? A gente não teria medicina, a gente não teria os recursos que a gente tem para buscar a cura, né? Então, ao lado da ciência, o magnetismo, ele oferece a ação fluídica, né? Então, no Espiritismo, a gente tem esse recurso também, que é da prece, né? Do magnetismo, da nossa água fluidificada, do Evangelho no Lar. Então, tudo isso nos oferece possibilidades de buscar a prevenção da nossa saúde, né? De nos curarmos também das nossas imperfeições. Porque se a gente cuida daquilo que a gente tem dentro da gente, se a gente busca se melhorar e se transformar, a nossa saúde também se fortalece. Então que a gente possa usar esse recurso da prece para também se transformar, para que a gente possa vibrar pelo planeta, para que a gente possa emanar energias salutares e que a gente possa se transformar e transformar o nosso entorno. Muito obrigado.